Boa tarde, meninos. Hoje nós iremos fazer a correção aí da atividade, tá? Do encontros vocálicos de tongo, tritongo e hiato. A tia já explicou essa atividade para vocês na aula que nós tivemos aí na segunda-feira pelo Google Meet, tá? A tia já falou sobre de tongo, tritongo e hiato. Agora nós iremos fazer a correçãozinha dessa atividade. Vamos lá? Nós temos aqui a sexta questão. Deixa eu aumentar aqui e pegar a mãozinha para acompanhar. Então, nós temos aqui a sexta questão. Separe as sílabas das palavras a seguir. Quando for possível, depois circule os encontros vocálicos e identifique as vogais e semivogais. Então, vamos lá. Amanheceu. A tia separou, amanheceu. E aqui eu circulei os encontros vocálicos, tá? O encontro vocálico aqui na palavra amanheceu é o E e o U. Agora nós vamos identificar qual é a vogal e qual é a semivogal dessa palavra. Lembrando que a vogal é aquela que aparece com mais força na palavra. Em uma palavra sempre vai ter uma vogal e as demais que aparecerem serão as semivogal, tá bom? A tia faltou aqui, a tia colocou, mas sumiu aqui, ó. Tá? Pronto, apareceu. Então, vai ter a vogal e a semivogal, tá? Em uma palavra, o encontro vocálico só vai aparecer uma vogal. Lembrando que a vogal é aquela que aparece com mais força na palavra, tá? Então, vou ler antes aqui para que vocês entendam. No capítulo 1, vocês estudaram os encontros vocálicos e no capítulo 2, os encontros consonantais e dígrafos. Lembre-se, agora vocês vão aprofundar os seus conhecimentos sobre encontro vocálico. Então, o que nós vamos agora aprofundar? A questão, você já sabe que encontro vocálico é um encontro de vogais, agora nós vamos descobrir no encontro vocálico quem é a vogal e quem é a semivogal na palavra, tá? Então, na palavra amanheceu, eu tenho uma vogal, que é o E ele aparece aí com mais força. Lembrando que quando temos o U e o I em uma palavra, sempre o U e I vai aparecer como semivogal. Por quê? Porque eles aparecem com um som mais fraco. Então, U e I serão sempre semivogais. Existe também a possibilidade do E e do O aparecer como semivogal em uma palavra. Quando que ele vai aparecer como semivogal? Quando o E, ele aparece com som de I, tá? O E apareceu com som de I, ele é uma semivogal. O O apareceu com som de U na palavra, ele também será uma semivogal, tá bom? Agora, a letrinha A, a vogal A, sempre vai ser uma vogal. Sempre vai ser uma vogal, tá? Letra A. Aí nós temos aqui vogal, a letrinha E, e semivogal, tá? A letrinha U, semivogal, a letrinha U. Vocês vão fazer isso aqui, tá, gente? Aí nós temos na palavra quais. Quais, a palavra, ela não se separa. Então, nós temos aí o encontro vocálico de 3 vogais, né? 3 vogais. A tia já explicou que sempre a palavrinha ela vai ter somente uma vogal no encontro vocálico. Somente uma vogal no encontro vocálico. A vogal é aquela que aparece com som mais forte. As outras que aparecerem serão semivogais, ou seja, é a vogal com um sonzinho mais fraco, ela é chamada de semivogal, tá bom? Então, na palavra quais, eu tenho aí uma semivogal que é o U, a vogal que é o A sempre vai ser vogal na palavra, quando ele aparecer sempre ele vai ser vogal. E nós temos também a semivogal que é o I. Observaram? O e I são semivogal e o Azinho, o A é uma vogal, tá? Aqui a tia colocou o L porque desaparece mesmo, agora apareceu, viram? Certo? Agora na palavra país, prestem muita atenção, a tia disse que semivogal é a vogal que aparece com um som mais fraco, tá? É a vogal que aparece com um som mais fraco. Aqui na palavra país, não apareceram juntas, vocês prestaram atenção que elas estavam juntas na palavra, quando eu separei a sílaba, elas ficaram em sílabas diferentes, tá?
Então, não tem como elas ficarem juntas, porque não pode ficar duas vogais na mesma sílaba. Duas vogais não ficam na mesma sílaba. Ou seja, quando ficar duas vogais na mesma sílaba, vai ter somente uma vogal. As outras que aparecerem juntas com essa vogal será semivogal, tá? O que acontece aqui? A tia disse, você disse que o I e o U sempre vão ser semivogal. O I e o U vão ser semivogais quando eles aparecem com som fraco. Observaram que na palavra países, o I ele aparece com som forte, ele está acentuado. Então, o som dele é forte. Quando a letrinha ela recebe o acento, ela apresenta um som forte. Então, país, o som é forte. Então, ele não é semivogal, ele é uma vogal, tá? A vogal apareceu com som forte, ela é uma vogal. Se ela aparecer com som fraco, ela é uma semivogal. Vamos ver o que a professora está dizendo aqui. Lembre-se de que quando falamos de encontro vocálico, a vogal representa o fonema, o som, que tem mais força e maior duração. E a semivogal é o fonema que tem menos força e menos duração. Certo, gente? Tia, mas uma semivogal não é uma vogal? Sim, as vogais são A, E, I, O, U. Todas são vogais. Agora, em uma palavra, você vai observar. Se essa vogal ela aparecer com som fraco, ela não é chamada de vogal, tá? Ela é chamada de semivogal, mas ela é uma vogal, tá bom? Aí nós temos aqui. Muito bem, você deve ter notado que os encontros vocálicos seguem sempre o mesmo padrão, certo? Então, vamos entender como diferenciá-los? Vamos lá. Um ditongo. A palavra amanheceu tem um encontro vocálico que chamamos de ditongo. Ele é chamado dessa forma porque o encontro vocálico acontece na mesma sílaba e é formado sempre pelas duplas de fonemas vogal e semivogal, como em amanheceu, ou semivogal mais vogal, como em qual. Então, aqui, como vocês perceberam, em amanheceu nós temos um ditongo. O ditongo é quando duas vogais juntas na mesma sílaba, ou seja, eu tenho uma vogal, que é a vogal que aparece com som mais forte, tem uma semivogal, que é uma vogal com som mais fraco. Então, eu digo que tenho aqui um ditongo. O ditongo são dois sons vocálicos aí em uma mesma sílaba. A mesma coisa acontece com qual. Aqui nós temos quais, então é diferente, tá? Mas com a palavra qual também aparece da mesma forma, tá? Um ditongo. Tritongo. Tritongo. Chamamos de tritongos encontros vocálicos que também acontecem na mesma sílaba, mas que são formados por trios semivogal mais vogal mais semivogal. Ou seja, um tritongo, ele vai apresentar igual na palavra quais aqui, ó. Eu tenho três vogais juntas na mesma sílaba, eu tenho uma semivogal, uma vogal e uma semivogal. Então, aqui eu tenho um tritongo, quando há o encontro de três sons vocálicos em uma mesma sílaba. Nessa sílaba só vai ter uma vogal que vai aparecer com som forte. As outras serão semivogais, tá? Agora nós vamos falar sobre o hiato. Por fim, temos um hiato, quando o encontro vocálico não acontece na mesma sílaba com palavras. Exemplo, a palavra países, formando assim dois fonemas representados por vogais, ou seja, as vogais elas estão juntas na palavra. Quando eu separo a sílaba dessa palavra, elas se separam, elas não permanecem juntas. Por quê? Porque as duas são vogais e duas vogais elas não podem ficar juntas na mesma sílaba. Elas se separam, né? Dois sons fortes das vogais não aparecem juntos na mesma sílaba, eles precisam se separar. Então eu chamo de hiato, tá? Só recapitulando, ditongo dois sons vocálicos em uma mesma sílaba, dois sons vocálicos. Tritongo são três sons vocálicos em uma mesma sílaba. E hiato é o encontro de vogais em uma palavra. Quando eu separo as sílabas dessa palavra, elas ficam em
sílabas diferentes, tá? Ou seja, as duas vogais elas não podem permanecer juntas na mesma sílaba porque elas são vogais, elas têm um som forte, tá? Aí nós temos aqui a sétima questão. A sétima nós temos assim: circulem nas palavras os encontros vocálicos e classifiquem de tongo, tritongo e hiato. Então nós vamos circular aqui, a tia não circulou, deixei para circular com vocês, mas eu já respondi porque esse programinha às vezes dá um trabalho para a gente fazer, tá? Para responder na hora. Então vamos lá. A tia vai circulando aqui e nós vamos classificar. Aqui na palavra ouro, eu tenho um encontro vocálico do O e U, né, gente? O e U. Então, o O e o U são duas vogais. O O é uma vogal e o U aparece aí como semivogal, tá bom? Então, eu tenho um ditongo. Na palavra valioso, se eu for separar a palavra ouro, você já sabe que o O e o U permanecem juntos na mesma sílaba, certo? Por isso que é um ditongo. Na palavra valioso, eu tenho aí o encontro vocálico do I. Deixa eu ver se consigo. I, ó, tá? O I ficou um pouquinho em cima aí do I, mas dá pra vocês entenderem. Na palavra valioso, eles se separam, porque o I, ele aparece aí com som forte. Então, duas vogais, eles não podem permanecer duas vogais na mesma sílaba. Então, elas vão se separar, é um hiato, tá? Na palavra culturais, eu tenho ditongo, porque eu tenho o encontro vocálico. O A sempre vai ser a vogal mais forte, tá, gente? Lembrando. Na palavra culturais, eu tenho AI. Lembrando que o A é o som mais forte, é a vogal, e I é uma semivogal. Então, eu tenho ditongo. Na palavra reino, eu tenho E. Opa! Saiu muito longe. Deixa eu ver se consegue apagar. Na palavra reino, tá? Eu tenho I. O R não, tá? No reino eu tenho o E e o I. Lembrando que o E vai ser a vogal e o I a semivogal. Então, é o ditongo, tá? Na palavra interior, eu tenho o I e o O. O I e o O saiu em cima, mas é um hiato, tá? Na palavra residências, eu tenho o I e o A, é um ditongo. Olha o Azão aí com som forte de vogal e o I semivogal, tá? Ditongo. Na palavra iguais, eu tenho um tritongo, são duas semivogais e uma vogal, né? O U e o I são semivogais e o A é uma vogal, é um tritongo. Na palavra oceanos, eu tenho o E e o A, tá? É um hiato. Na palavra sociedade, o I e o E, hiato também, tá, gente? O hiato subiu o Ozinho aqui, mas é porque tá sumindo. Na palavra europeus, eu tenho o E e o U, deixa eu ver. E o U, e aqui também o E e o U. Eu tenho dois encontros aí. Ai, meu Deus. O E e o U, tá, gente? Dá pra vocês entenderem. E U. Então, aqui eu tenho ditongo, tá, gente? Ditongo, os dois são ditongos. Muito bem. Aí, nós vamos aqui. Agora, vocês irão responder a atividades. Vocês irão ler aqui, nós temos o texto a seguir, procura relatar a escravidão em nosso país, ou seja, a vinda dos homens e mulheres e crianças do continente africano para o Brasil, a fim de servirem de mão de obra escrava. Leia atentamente para responder as questões. A tia não vai ler porque o tempo não vai dar aqui, tá? Mas vocês irão ler esse texto aqui e irão responder a atividade que começa na questão 1 e vai até a questão 4. Tá? Vai até a questão 4. Então, respondam a atividade. A atividade vai iniciar aí na página 68, com o texto, e vai até a página 70, tá? Até a página 70. Respondam e depois eu volto fazendo a correçãozinha com vocês. Até mais. Quase.